Falas de ministros do Tribunal Superior do Trabalho viralizaram e acenderam o debate no plenário. Foi na sessão de segunda-feira. A polêmica, no entanto, já vinha ganhando força dias antes e passou a dominar os bastidores da corte num clima de disputa com contornos quase políticos. Tudo começou no dia 29 de abril, quando o presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, participou do Congresso Nacional de Magistradas e Magistrados da Justiça do Trabalho. Naquela ocasião, ele criticou publicamente o colega ministro Ives Gandra, que havia classificado os juízes trabalhistas como azuis e vermelhos, em referência aos que teriam uma atuação mais ou menos ativista em favor dos trabalhadores. As declarações repercutiram, ganharam as redes e dias depois a troca de críticas chegou ao plenário. Mas eu quero dizer para os senhores, porque isso tem sido dito, e ficar muito claro, não tem juiz azul nem vermelho. Eu sou do tempo em que todos nós, com os nossos diferentes pensamentos, trabalhamos pela defesa e o fortalecimento e o crescimento da justiça do trabalho. E eu tenho trabalhado nesse sentido, porque eu venho dessa geração que trabalhou pelo fortalecimento e crescimento. E eu diria que não tem azul ou vermelho, tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Nós, vermelhos, temos causa, não temos interesse. E que fique bem claro isso, para quem fica divulgando isso aqui no país. Nós temos uma causa. Bom, ao abrir a sessão de ontem no tribunal, o presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, voltou a falar sobre o assunto. Ele leu o post que viralizou na internet sobre juízes azuis, juízes vermelhos, falado pelo colega Ives Gandra, e diz que trabalha em defesa da justiça. A minha manifestação no evento público foi no sentido de dizer que eu sou um defensor dessa justiça. Essa justiça foi construída num país desigual por força de uma luta social na defesa e na tutela e na proteção de trabalhadores brasileiros que conquistaram com muita luta os seus direitos. E eu quis dizer que, batizado que fui pela cor que me deram, eu queria deixar claro qual era a minha causa. A minha causa é a defesa dessa instituição. É uma história de família, é uma história de vida. Eu não participo de nenhum evento pago. E essa é a minha história de vida. E ali, naquele momento, eu estava dizendo para os juízes brasileiros que nós precisamos defender a nossa justiça, que está ameaçada. Na mesma sessão, ontem, o ministro Ives Gandra Filho, que classificou a corte entre ministros azuis e vermelhos quando participou de um curso para advogados, o ministro Ives Gandra se defendeu das críticas. Isso aí é ofensivo, deixo de fazer. Mas a realidade não pode ser escondida. E qual é a realidade? Que há divisão interna dentro do tribunal do ponto de vista de ver o direito do trabalho de uma forma ou de outra. E exatamente como eu procurei colocar no curso. Há ministros que têm uma visão mais liberal, há ministros que têm uma visão mais intervencionista. Há ministros que são mais legalistas, há ministros que são mais ativistas. Há ministros que são mais protecionistas e outros menos protecionistas. Tudo isso aí é uma realidade que nós vemos aqui diuturnamente no tribunal. O presidente da corte encerrou a discussão e disse que não é nem vermelho nem azul. Esse tribunal é plural. Sempre teve divergência interna. Só que as divergências internas, elas eram construídas com ideias, elas eram construídas com argumentos, mas não com rótulos. E eu só quero deixar claro para a comunidade jurídica e para o país que não fui eu que dividi em azul e vermelho. Aliás, eu acho que até sem nenhum preconceito eu sou cor-de-rosa. Estou misturando o azul com o vermelho. Segundo a especialista em direito constitucional, Vera Chemin, ao dividir os magistrados do Tribunal Superior do Trabalho, evidencia uma politização crescente do judiciário.
Nós temos aí uma conotação político-ideológica nessa fala, especialmente naquela fala em que ele coloca e que ele seria vermelho e que ele tem uma causa, dando a entender que os juízes azuis teriam apenas interesses. Realmente, essa fala, tirada ou não do contexto, conforme ele argumentou, evidencia, e eu já vou logo subir o nível da análise, evidencia uma progressiva politização da justiça, e que eu diria que foi estimulada, paradoxalmente, pela mais alta instância do Poder Judiciário, até chegar nas instâncias inferiores